necessário mesmo. Bom, a gente já tem umas coisinhas aqui ao lado que já a gente vai mostrar paralelamente alguns exercícios que são importantes para quem tem a queixa e já diagnósticos do que pode ser essa dor na região dos ombros. Então a gente convidou o ortopedista, Dr. Gustavo Vitelli De Pieri. Como vai? Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui. Obrigado. Falar de ombros, como eu comentei há pouco e introduzi, é um assunto delicado porque é uma região que a gente mantém o tempo todo em movimento para fazer quase tudo, né? E aí é que está realmente o grande problema, Carol, dessa articulação. Por se tratar de uma articulação de maior movimento do nosso organismo, que é o ombro, ele tem uma maior amplitude de movimento do que todas as outras articulações. É verdade. Então ali começam os problemas. Estão relacionados geralmente à relação da mão, que é onde a gente leva, né, a gente usa o ombro para levar a nossa mão para todos os lugares e, consequentemente, isso gera uma vulnerabilidade da articulação às doenças. Eu até gostaria de abrir te perguntando, antes da gente passar uma a uma, que a gente vai numa crescente de probleminhas, tá, gente? Até chegar nas fraturas, que seria aí, enfim, o rompimento, a parte mais grave, mas a gente vai de uma a uma. Minha pergunta é a seguinte: a forma como a gente faz essas atividades do dia a dia compromete, então, desgasta essa articulação? A grande relação das lesões, das tendinites, bursites, enfim, elas estão relacionadas ao mau uso, né, ou o excesso de uso repetitivo da articulação. Então, a posição do braço na hora de fazer as atividades diárias, atividades domiciliares, passar roupa, ou mesmo um trabalho repetitivo da articulação em indústrias, geralmente é onde a gente recebe os pacientes com maior lesão no consultório. Agora, a atividade física, ela protege? É importante? Porque o músculo protege essa articulação? A articulação, ela responde bem à atividade física, a gente sempre indica a atividade física. O que existe é a lesão pela atividade física também. Ou seja, a gente sempre recomenda a atividade física com uma pessoa que saiba o que está passando, o exercício, enfim, para que não haja a lesão também no exercício físico. Porque daí pode comprometer bastante. Que ocorre também. Mas dentro de uma normalidade, sendo algo para fortalecer essa parte muscular, a principal atitude, inclusive, no tratamento. No tratamento. O exercício físico é essencial para o tratamento do ombro. Tá aí. Vamos começar então com a primeira, né, delas, que pode ser uma queixa, que pode ter esse diagnóstico na tela. Bursite, famosa bursite, que pode dar em várias regiões, né? Isso. A bursite não é uma característica apenas do ombro, né? Ela está nas outras articulações, principalmente quadril, joelho, ombro, né? E está relacionada a um processo inflamatório de uma membrana que fica realmente nessa região. Ela fica entre o acrômio, né? Entre o osso e os tendões do ombro. Tá? Existe uma porção de músculos e ligamentos nessa região que são protegidos pela bursa, que é essa membrana que tem líquido sinovial dentro, certo? Quando você faz uma atividade em excesso ou várias atividades repetitivas, essa região começa a inflamar, a bursa começa a inflamar, começa a aumentar de tamanho, ganha dificuldade na mobilidade do ombro, e aí você começa a ter a rigidez, dor, edema, que é o inchaço, e flogose, que é o calor. Puxa, então é uma inflamação. É uma inflamação desta membrana. Isso é a bursite, né? Isso ocorre no quadril, ocorre no joelho. E no ombro, ela vem relacionado muito mais à questão da mobilidade em elevação do braço. Ou seja, pela atuação o que a gente chama de flexão, né? Ou seja, você levar o braço, é o que levam as lesões mais comuns da bursa. Tá aí. Vamos aproveitar então, doutor, eu vou te chamar para vir aqui ao lado, a gente vai falar de cada probleminha e vamos conversar aqui com ela, que é fisioterapeuta, já esteve aqui, Valquíria Brunetti. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Tudo bem? Tudo. Prazer, mais uma vez. E a linda da Aline, bem-vinda, que veio hoje para executar alguns exercícios. Então, vamos retomar um pouquinho da parte do tratamento com os exercícios da fisioterapia e depois você pode concluir com alguma parte clínica médica também. Vamos lá. Então, como o Dr. Gustavo falou, existe toda uma mobilidade da articulação. A bursite, como outras patologias, ela está relacionada com exercícios repetitivos, né? Com algumas estruturas ósseas, às vezes, que propiciam uma maior incidência desse problema.
E também com questões posturais que a gente tem, que acaba propiciando mais ainda a gente ter essas patologias. Tá. Né? Os exercícios devem ser feitos no momento de crise ou fora da crise? Então, quando o paciente apresenta o sintoma, né, então ele vai procurar o ortopedista, enfim, ele já vai sair provavelmente medicado, Tá. né? Então essa dor já vai amenizando. Certo. Então ele chega na fisioterapia ainda com dor. Aham. Então o que a gente vai trabalhar aí? Né? A gente vai estar trabalhando a analgesia e um processo anti-inflamatório. Tá. Então aí eu vou usar gelo, calor, ultrassom, laser. Então a gente tem que tirar o paciente dessa crise Da dor. da dor. Perfeito. Melhorando a dor, então aí a gente entra com alguns exercícios. Vamos fazer um para demonstrar. Mas antes de começar com os exercícios, eu vou ver se esse ombro é um ombro que está bem organizado. Tá. Porque se eu fizer os exercícios numa posição que ele não está bem organizado, ele não vai ter tanto conforto. Ah, Certo? Então tem um teste Então, antes. tem um teste antes. Eu vou observar se ela faz, por exemplo, muita elevação de ombro. O que muita gente faz, né? Tem muita gente que anda com o ombro muito elevado, por estresse, por hábito, enfim. Verdade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é corrigir esse ombro se ele estiver elevado. Baixa. Então, abaixar. Tá. Né? Então, a gente tem que alongar essa musculatura, que é o trapézio, que faz essa elevação da musculatura, tá bom? Eu posso trabalhar um pouco com exercícios pendulares no início. Ele já está praticamente sem dor. Tá. Então, aí, isso dá para fazer no dia a dia também. As pessoas que têm essa tendência a fazer elevação, fazer movimentos pendulares para estar alongando aqui o trapézio. A gente pode dizer que algo previne bursite no ombro, doutor? Na verdade, a prevenção é justamente a atividade repetitiva que as pessoas levam no seu dia a dia e tem que tentar ser evitado, principalmente a flexão do braço em atitudes como domiciliares ou direção do carro ou mouse da mesa que fica em elevação o braço, ou seja, a prevenção, ela está, na verdade, no exercício de fortalecimento dos rotadores, da musculatura que equilibra o ombro, aí entra realmente a atividade física e a preocupação do dia a dia, que você tem que ter, que a gente às vezes não presta muita atenção. Só quando vem a dor. Eu vou colocar já o próximo, que a gente vai juntando tudo, tá? O próximo é tendinite, certo? Olha lá na tela para vocês, que também acaba sendo muito comum, mas ela, digamos assim, ela é algo que a gente está indo numa crescente, como eu imagino. É algo um pouco mais preocupante que a bursite ou igualmente são problemas diferentes? Não. A tendinite muitas vezes pode levar a bursite. Tá, então começamos com a tendinite. Década de 80, tudo no ombro era bursite, mau jeito e reumatismo. Isso veio mudando há muito tempo, né? A gente viu uma crescente do estudo do ombro e o conhecimento da anatomia do ombro. Isso levou à mudança também das doenças, de descobrir essas doenças, porque existem tendões diferentes no ombro e cada tendão pode gerar um tipo de tendinite. Tá. Então, o manguito rotador, que é aquilo que cobre e faz a manutenção da cabeça do húmero na glenoide, ou seja, a adesão da cabeça do húmero na glenoide, é o que mais está suscetível à lesão tendínea desse manguito, certo? Tá. O supraespinhoso é a lesão mais comum, principalmente para a elevação do braço. Quando você tem esse desequilíbrio muscular, o que acontece? Você vai ter a articulação diminui o espaço. Então, consequentemente, começam as lesões mais comuns. A bursa ali naquela região, ela acaba também sendo acometida. Então, começa com uma tendinite e tal, que parece ser uma dor que passa, Sim. mas se torna uma bursite, o nível de inflamação é maior e a dor também. A dor também. Eu vou lá e já volto para a gente mostrar como é que a gente ajuda então o paciente que tem o diagnóstico da tendinite. Voltamos a falar da tendinite, então deixa eu ficar aqui ao lado de vocês. Comentamos então o que é, então é um primeiro momento que esse paciente apresenta, né? Começa aí aquela dor e tal. E qual é o primeiro passo, então, para que não se torne uma bursite? Eu acho que aí é um momento importante até dessa questão da fisioterapia, né? Sim. Então, o nosso ombro, ele tem o manguito rotador, né? Que é um conjunto de 4 músculos e esse conjunto vai fazer com que o nosso húmero fique bem coladinho, coaptado aqui com a articulação. Então, com isso, com esse equilíbrio muscular, eu consigo que esse ombro se mova de uma forma adequada a não comprimir
essas estruturas móveis, que são os tendões, as bursas, né? Então, a gente pode estar começando, por exemplo, pelo supraespinhoso, que é um músculo que vai fazer a elevação do braço. Tá. Então, é muito comum que a gente tenha tendinite nesse tendão. Esse é o mais comum? Esse é o mais comum. Tá. Então, eu tenho que já começar fortalecendo ele. Então, se ele faz a elevação, eu vou começar reabilitando, empurra minha mão para cá, para cima. Então, eu vou fortalecendo um pouquinho ele, volta. De novo, tenta fazer o movimento, isso, e aí eu posso ver esse músculo trabalhando aqui atrás. E musculação, gente? É indicado para, nessa questão do fortalecimento, definir mais esses músculos Na com verdade, musculação? A gente vê, né, o pessoal na academia trabalha muito a questão estética e buscar, principalmente, fortalecimento do deltoide. Adoro o deltoide. Todo mundo gosta de trabalhar o deltoide, ficar, né? Então, assim, é um dos motivos do desequilíbrio, porque justamente nós não trabalhamos a musculatura rotadora do braço. Então, tem que ser aquele com elástico, não é? Que dá pra fazer. Eu faço, beijo pra minha personal, porque você tá falando é importante. A questão estética talvez seja um primeiro momento que a gente busque, mas se não tiver um profissional competente pensando nisso, né? E também ser muito bem dosado, porque não adianta chegar na academia num dia e já querer levantar não sei quanto de peso. Porque aí pode romper também. Isso pode romper, pode inflamar. Então, aí acabam tendo as lesões que aí poderiam ter sido evitadas se o treino fosse feito de uma forma mais adequada, né? E tem alguns exercícios, aproveito para colocar nesse momento, que eu acho que isso está sendo, as pessoas estão praticando muito, a questão do até onde nós podemos ir com o braço quando a gente está fazendo aí o movimento com peso. Exatamente. Tem um limite, não tem, doutor? Limite, exatamente. Qual seria? Pode contar. Então, aqui então tem os músculos que fazem a abertura e tem um outro grupo de músculos que fazem a rotação. Rotação para fora, externa, rotação para dentro. Tá. Então, é importante que esses músculos estejam bem trabalhados e em equilíbrio. Por quê? Porque quando eu for elevar o meu braço, a partir de um determinado grau, ele tem que fazer rotação externa. Então, se eu subir o braço com peso, em rotação interna, eu vou estar comprometendo os tendões do manguito rotador. E esse trauma vai acabar levando a tendinite, a bursite. Então, a rotação interna, ela expõe mais o tendão, ao trauma. Então, na verdade, a gente procura a orientação do profissional da musculação, né, o personal trainer e tal, para poder justamente impedir as lesões, que são essas lesões mais comuns pelo erro do exercício. Mas de qualquer forma, o exercício, ele entra também depois numa recuperação. Porque às vezes o paciente, ele faz a fisioterapia, ele melhora e se ele não começar a trabalhar essa musculatura de uma forma rotineira, programada, a longo prazo, volta tudo de novo. E uma outra coisa importante também é a consciência. Ele fez o tratamento, ele melhorou da dor, então ele precisa ganhar consciência corporal. Por exemplo, se um peso é muito excessivo, em vez de usar os flexores, eu vou usar também o trapézio. Então, isso também causa uma desorganização e ele continuando a fazer daquela forma, ele com certeza vai ter novamente lesão. Então, eu vou deixar um pezinho com você para a gente demonstrar essa questão do peso com ela, mas eu vou colocar então um próximo diagnóstico. Então, tendinite, bursite e vamos lá, ó. Vamos juntando tudo, gente. Artrite. Artrite já é algo diferente porque é uma doença autoimune? Exato. Existe sempre essa confusão, né, da artrite e artrose, né? A artrite é uma doença autoimune, uma doença que vai agir exatamente com a implantação, né, a evolução de um ataque do próprio organismo, né, do nosso organismo contra nós mesmos, ou seja, o sistema autoimune atacando as articulações de uma forma generalizada, não só do ombro. Aí pode ter outros problemas. Então essa é a característica da artrite, a gente vai ter o acometimento, geralmente punhos bilaterais, aquecimento da articulação e, claro que vai atender poliarticular, né, ou seja, a gente vai ter um quadro clínico poliarticular, geralmente similares, ou seja, tanto bilaterais, né, e tem acometimento
relacionado a alguns exames que a gente tem que fazer para fazer esse diagnóstico. Entendi. O diferencial que é feito no consultório é justamente quando o paciente chega com muitas clínicas articulares, esse caso você já tem que começar a pensar em artrite, não só uma doença articular, uma degeneração articular. E aí entra uma questão, então, do medicamento, muitas vezes, porque o combate a uma doença autoimune, como outras, né? Exato. E a questão também da fisioterapia. Né? Então, para o paciente que tem artrose, é importantíssimo que a gente consiga um equilíbrio muscular para ele poder fazer os movimentos sem tanto impacto de um ossinho no outro, porque já está com a cartilagem desgastada. Né? Então, eu vou dando sequência, eu preciso trabalhar todo o manguito rotador, rotações interna e externa, e eu preciso também trabalhar os músculos da escápula, porque a nossa escápula, ela estabiliza o nosso ombro. Vamos mostrar onde é? Vamos mostrar aqui. Depois a gente pode. Depois então, a gente faz aqui, então, a escápula está aqui, né? Eu vou pedir então para você dar uma viradinha. Isso aqui. Isso. Então, as nossas escápulas estão aqui. Então, é muito importante que elas estejam estabilizadas para elas darem sustentação também para a musculatura que vai estar movimentando o ombro. Então, eu preciso trabalhar os estabilizadores, né, que são os romboides, o trapézio, todos esses músculos que me ajudam a estabilizar a escápula lá atrás. Porque se eu fizer um movimento dessa forma, o meu ombro não vai estar numa boa posição. Entendi. Então, aí posso ter tendinite, bursite, no caso de artrose, mais agressão para a articulação, porque já um ossinho vai estar batendo no outro, com uma maior facilidade do que se eu tivesse com a minha articulação mais estabilizada. Gente, isso é muito interessante, porque a gente está falando aqui de problemas sérios e comuns, e que se não tratados, bem cuidados, eles só vão evoluir numa questão até de gerar uma dor incapacitante, né? Eu sei porque eu sou filha de terapeuta ocupacional, doutora, eu sei bem como é, e minha mãe já teve que usar tipóia pelos movimentos repetitivos por executarem pacientes, imagino, né, que você também, né, Valquíria? Então, assim, é uma questão que tem que ser levada em conta, procure ajuda, tenha o diagnóstico correto, né, para que você não tenha uma evolução e que isso, anos depois, porque às vezes pessoas jovens já apresentam algumas coisas e falam, não, mas sou jovem, não acontece nada. Futuramente, gente, daqui 10, 15 anos, nossa, pode se agravar e muito e ficar incapacitante. E aí partir para uma cirurgia é sempre a última escolha, mas que muitas vezes é necessária. Então a gente falou algumas coisas aqui para que a cirurgia ainda seja o último dos casos, né, doutor? Exatamente. Eu vou fazer os agradecimentos, então, doutor Gustavo Vitelli De Pieri, que é ortopedista, para você encontrar o trabalho dele no Instagram da @Instituto Endovita, tá? O Endovita com 2 T's, @Instituto Endovita. Vou deixar para vocês um site aqui da Valquíria, que é o Valquíria com W e com K, tá? Valquíria Brunetti e 2 T's. .com.br. Excelentes explicações, parabéns aí pelo trabalho. E vou agradecer a Maxfama, maxfama.com.br, que mandou a Aline pra gente, e parabenizar nosso médico de hoje pelo Dia do Médico, que está aqui representando essa classe linda que nós amamos, que enfim, a gente preza muito por todas essas informações e por tanto estudo. E, né, gente, a gente sabe, tem que reconhecer que profissão difícil, né, e que bacana poder trazer tantos profissionais. Então, parabéns a todos os médicos aí do Brasil, os médicos que vêm ao Você Bonitos, que ainda não vieram, mas que certamente um dia estarão junto com a gente. Um beijo para todos os meus médicos também, né? Não vou falar aqui a lista, porque no final você acaba tendo especialidade de tudo, mas eu certamente vou mandar uma mensagem para todos eles. Obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado. Parabéns, viu? Pelo trabalho, pelo dia. Obrigada, lindona. Parabéns. Você também competentíssima. Até a próxima, viu? Obrigada.